Fala, rapaziada. Esse vídeo aqui naquele esquema do texto, é um texto filé demais aqui, top de luxo, tentando explicar aqui por que é importante da história. Na verdade, isso aí é até um tanto quanto óbvio, né? Eu preparei esse vídeo só pra gente assistir rapidinho aqui, ó. Deixa eu até aumentar a velocidade dele aqui, de reprodução, um pouquinho só pra... O Bolsonaro ele insiste em não permitir que o passado passe, né? E ele fica tentando reescrever a história. Já em 2019, uma juíza federal, não me lembro o nome dela, acho que é Ivani Silva, alguma coisa assim, ela tinha determinado que a União se abstivesse de fazer comemorações do golpe militar de 31 de março de 64. Mas naquela ocasião, o Bolsonaro mobilizou a AGU para recorrer e um tribunal, salvo engano, TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou a decisão de primeira instância e o então porta-voz, general Otávio Rego Barros, disse que o presidente tinha determinado as comemorações devidas, foi essa a expressão, pelos então 55 anos de tomada do poder pelos militares, né? Quando o Jango se refugiou no Uruguai, eu era muito novo, tinha 3 anos, né, para travar debates linguísticos, mas hoje eles tentam atenuar o golpe militar com eufemismos, né, chamam de movimento militar. Enfim, já deu para sentir o lance aí, né? O assunto aí, ó, a propaganda aí. O assunto, botar essa coisa aí que a gente vai ler esse comentário aí. O que é isso aqui, gente? Então, o assunto ali do texto deu para perceber que é um assunto histórico, né? Que é o golpe de 64, um assunto muito quente, que tá aí, gera muita polêmica. Eu tô olhando lá, eu tô olhando para mim aqui, mas eu tenho que olhar para a câmera. Deixa eu botar aqui então. Que gera muita polêmica, né? Essa questão aí do golpe de 64. O pessoal mais conservador aí faz um elogio do golpe, fala que foi uma medida preventiva contra a real possibilidade que existiria na época dos comunistas tomaram o poder no Brasil, né? No entanto, o pessoal de esquerda fala que na verdade foi um golpe que apenas usou a questão do comunismo como justificativa, mas que não condizia com a realidade, a tal ameaça comunista, esse tipo de coisa toda. Enfim, é uma questão bem polêmica, é um assunto histórico. E por que esse assunto histórico é importante atualmente? Na hora que eu ler o texto, vai ficar um pouco mais claro. Mas com relação a esse lance do novo ensino médio que está tendo um debate aí, né? Uma das críticas que se faz ao novo ensino médio é o fato de se extinguir o conteúdo de história do terceiro ano do ensino médio, né? A disciplina história do terceiro ano, né, não mais existirá com esse novo ensino médio aí, né? A partir do ano que vem, porque o ensino médio, o pessoal de terceiro ano que está estudando atualmente ainda está estudando ainda no esquema do antigo ensino médio, né? Mas o pessoal que vai fazer o terceiro ano que vem já não vai ter uma disciplina de história, né? Aí muita gente falando que pessoal que defende o novo ensino médio ainda falando que disciplina como história não vão fazer falta no currículo do ensino médio, né? Pelo menos, não no currículo do ensino médio, mas no terceiro ano do ensino médio, porque o primeiro e o segundo ano vai continuar estudando história, ou seja, a gente tem um ano a menos de história no ensino médio. Mas olha aqui o comentáriozinho do moleque, dos caras aqui embaixo, ó. Principalmente aquele segundo ali, ó. Só não gostava do regime militar os baderneiros e bandidos, né? É uma coisa que a história pode esclarecer, né, gente? Se isso aí condiz com os fatos ou não. Meu avô falava que naquela época existiam regras e tinham que ser obedecidas. Bem ao contrário do que hoje, pelo visto. Bom, a fonte histórica do rapaz aí, né, é o avô dele. Bom, o que o avô dele diz, vivenciou, pode ser usado como fonte, pode ser documentado, fonte oral, né? Mas é claro que um avô não é fonte histórica, né, gente? A gente tem que buscar os documentos oficiais, não oficiais, todo tipo de fonte histórica possível para poder montar, fazer uma história objetiva, o mais objetiva possível dos tempos do regime militar, né? E não a gente se basear por experiência de um conhecido nosso, um parente nosso, como se isso bastasse, né? A gente tem que confrontar várias fontes diferentes.
Mas aqui a gente já percebe aqui, ó, de como que o moleque, porque eu apaguei a foto, mas parece um moleque novo, né? Ele de certa forma está reconhecendo a importância da história, porque o avô dele conta a história do regime militar de uma forma fazendo elogios, né? Mas no entanto essa fonte histórica dele aí não procede, né, rapaziada? Um avô em si, a gente tem que verificar várias experiências diferentes, várias pessoas que passaram pela ditadura militar, para ver se todas as opiniões vão convergir no mesmo ponto ou se as opiniões vão divergir, né? E basta uma pesquisada muito rápida, a gente vai ver que muita gente fala mal e muita gente fala bem do regime militar. E é possível fazer um levantamento nesse sentido, né? Mas é claro que você tem que pegar muita gente de modo randômico, né, para poder fazer um levantamento desse tipo, e não pegar uma pessoa ou outra aleatória e achar que já basta, né? Deixa eu ligar o ventilador aqui porque tá... Enfim, a história não é feita de qualquer jeito, né, gente? Então eu vou... Deixa eu ver se consigo achar aqui o meu... Deixa eu apertar um pause aqui, rapaziada, que eu vou procurar deixando essa fotozinha aí para não ficar... Aí tá aí o Michel Foucault, Em Defesa da Sociedade, um livro que eu tenho aqui, que eu já li tem um tempo. Eu andei relendo alguns capítulos, exatamente para buscar trechos para botar nesse textozinho que eu fiz aqui, né? Tem esse outro livro aí muito conhecido, ó, de Yuval Noah Harari, Homo Deus, que é um best-seller, né? Todos os dois livros aí são muito bons, tá? Michel Foucault escrevendo aí na década de 60, 70, e Yuval Noah Harari mais recentemente, né? Está em plena atividade atualmente. Os dois autores aí vão comentar sobre a história, a importância da história, né? Então vou ler o textozinho aqui, ó. Deixa eu ver quantos minutos tem de vídeo aqui. 7 minutos já esse vídeo, não, hein? Então, mas é uma parada boa, olha só. Atualmente temos uma guerra. Por que história é importante para essas pessoas que não conseguem reconhecer a importância da história, não conseguem compreender a importância da história, né? Já ficou claro pelo debate com relação à ditadura militar de 64, né? É um assunto que está quente aí. A direita defende alguma coisa, um regime meio militar, já a esquerda critica, denuncia todos os horrores que foram cometidos ao longo do regime militar, esse tipo de coisa toda. Então é preciso recorrer à história para tomar uma posição, né? Para assumir um lado aí do modo mais objetivo possível, de estar mais de acordo com a realidade, né? E não apenas a partir de interesses particulares, vamos dizer assim, né? Então, atualmente temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Por que esses dois... Aí vem a pergunta, por que esses dois países entraram em guerra? Porque há muitos outros países que apoiam um lado ou outro, né? Tem países que apoiam a Rússia, tem países que apoiam a Ucrânia. Por que cada país apoia cada lado? Este é um exemplo de um acontecimento atual que exige também uma análise histórica para que possamos compreender profundamente. Pensou na guerra na Ucrânia? Se você quer entender a guerra na Ucrânia e não recorrer à história, filho, fica difícil demais. Não só a história, a geografia, sociologia, essa coisa toda, mas a história é fundamental. É difícil dizer que a história não é importante quando a gente pensa, por exemplo, não só no golpe de 64 no Brasil, como em muitos outros assuntos, e agora também a guerra na Rússia e na Ucrânia. Aqui fica muito, muito, muito óbvio a importância da história, né? Então, mas a história só serve para ajudar a entendermos por que uma guerra aconteceu ou está acontecendo? Não, né? A história não serve só para explicar por que guerras aconteceram, por que tal guerra aconteceu, por que tal guerra está acontecendo, mas também por que a gente teve um regime militar no Brasil, por exemplo, e muitos outros assuntos, né? Ora, o que faz de um ucraniano, ucraniano, se não suas tradições históricas, né? O que faz de um russo, se não suas tradições históricas? A cultura, a língua, as instituições de cada país são produtos de uma história.
Não iremos compreender a diferença entre um alemão e um polonês olhando apenas a constituição genética de cada um desse povo, mas só vamos entender por que um grupo de pessoas se diz fazendo parte de uma coisa chamada Polônia, ou entender por que um grupo de pessoas se diz fazendo parte de uma entidade chamada Alemanha, se compreendemos como surgiu a própria Alemanha ou a própria Polônia, no caso dos poloneses, né? De certo, a diferença entre argentinos e paraguaios não está no fato do Paraguai ter mais ou menos prata em seu solo, né? Acho que a gente está falando aqui das identidades nacionais, né, que são produtos basicamente de tradições históricas, né, gente? E não está se fundando, não, a diferença entre alemães e ucranianos, por exemplo, que não está fundamentado em diferenças genéticas ou porque eles vivem em um país com uma geografia diferente, nada disso. Isso faz parte? Evidentemente faz parte, mas a construção da identidade ucraniana, polonesa, alemã, mexicana, norte-americana, seja lá o que for, essas identidades nacionais é construída, é fruto de um produto histórico, né, gente? E ser alemão é uma dimensão muito fundamental da identidade de uma pessoa qualquer da Alemanha. Assim como ser brasileiro é uma coisa muito fundamental que faz parte do meu ser, tá entendendo? E então eu consigo explicar parte do que eu sou estudando a própria história, então. Nesse sentido, né? Somos seres sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer um de nós, se qualquer um de nós tivesse nascido em uma sociedade diferente, seria uma pessoa consideravelmente diferente do que é agora. Eu seria diferente do que sou agora se tivesse nascido em outra época, em outro lugar, né? Isso que eu quero dizer. Então, o que eu sou agora, ou quem você é agora, não está definido desde o nascimento, como se em cada um de nós tivesse uma essência que se desenvolveria de uma determinada maneira, e só de uma determinada maneira, independentemente do lugar e da época em que nascêssemos e fôssemos criados. Como se tivesse a nossa personalidade, a nossa essência, né, tivesse determinada desde o nascimento, e não importa onde fôssemos criados, quando adulto, nos transformaríamos no que somos. Não, com certeza seríamos adultos diferentes do que somos se tivesse sido criados em outros contextos culturais, né? A letrinha aqui também é pequena, gente. Mas, imaginem um biólogo ateu. O fato de ele ser um biólogo e um ateu faz dele alguém diferente de um engenheiro cristão. Duas pessoas, né? Um biólogo ateu e um engenheiro cristão. Só pelo fato de um ser biólogo ateu e outro ser engenheiro cristão, a gente já vê que há entre eles uma diferença fundamentais, né? Mas esse mesmo biólogo ateu não poderia ser biólogo, nem poderia ser ateu se tivesse nascido, por exemplo, em algum lugar da França do século IX. França do século IX, aí a gente está falando da Idade Média, né, gente? Não existia propriamente a figura do biólogo na Idade Média. E era muito, muito difícil alguém poder se dizer ateu com tão facilidade como alguém pode se dizer ateu hoje, né, gente? Então, esse biólogo nosso aí, ateu, se ele tivesse nascido na França do século XIX, certamente ele não seria nem biólogo nem ateu. Seria alguma pessoa fundamentalmente diferente, né, gente? Ainda que alguns traços de personalidade dele se mantivessem, né? Por questões genéticas, esse tipo de coisa toda. Então, talvez nem fosse tão calmo e inteligente se tivesse nascido em um feudo pobre de um senhor feudal letárgico, ao redor dos anos 850. Talvez ele seria menos calmo e menos inteligente. Como seria nosso engenheiro cristão se tivesse sido levado ainda recém-nascido para uma tribo indígena isolada no coração da Amazônia? E esse engenheiro cristão, né, gente? Se tivesse pegasse ele na maternidade e levasse ele para ser criado numa tribo indígena isolada no coração da Amazônia, será que ele seria ainda a mesma pessoa? Então, já perceberam aí como é que é o que eu estou querendo dizer, né? Então é nesse sentido que eu estou dizendo que somos seres sociais. A língua que falamos tem uma história, porque cada região fala cada língua, porque cada região que fala cada língua tem uma explicação histórica. A religião que adotamos tem uma história, o fato de cada religião ser prevalente em uma determinada região ou época, a forma como nos organizamos politicamente tem uma história, o fato de haver diferentes organizações políticas em diferentes lugares tem uma história. Como saber o que é o Brasil sem conhecer o processo de criação do Brasil, né? Como saber o que é o Brasil sem conhecer o processo de criação histórica dessa entidade chamada Brasil?
Como justificar, por exemplo, que é melhor sermos uma república presidencialista do que uma república parlamentarista? Né? Por que seria melhor para o Brasil ser presidencialista e não parlamentarista? Ou por que não haveríamos de voltarmos ao regime monárquico? Porque o Brasil já foi um regime monárquico. Por que abandonamos o regime monárquico? Não seria melhor voltar para ele? Ou por que não adotamos um governo baseado no regime militar? São perguntas para cujas quais respostas seria necessário a gente compreender o processo histórico. Então aí vem Harari aí, né, gente? Harari denuncia as chamadas entidades intersubjetivas, que são, ou melhor, que são coisas, ou melhor, essas entidades intersubjetivas são conceitos que as pessoas geralmente tomam como algo natural, como se fossem entidades reais e até mesmo dotadas de certa materialidade. Mas as entidades intersubjetivas só existem enquanto produtos culturais, só existem exatamente enquanto as pessoas acreditarem nelas. Essas entidades subjetivas só existem se as pessoas acreditarem nelas. Essas coisas nascem e vivem nas relações intersubjetivas, né? Trocas subjetivas entre as pessoas. Quando falamos deuses, quando falamos dos deuses, ou quando falamos das nações, estamos falando de entidades intersubjetivas. Essas entidades fictícias, vamos dizer, entre aspas assim, né? Exemplo dessas entidades intersubjetivas são os deuses, as nações, como eu acabei de falar aqui. Se vou na igreja ou se ouço o pastor falando do dilúvio, e se creio no dilúvio, assim como todos que ali estão também acreditam, então o dilúvio, assim como o próprio cristianismo, existe enquanto entidade intersubjetiva, né? O que dá realidade a uma entidade intersubjetiva, realidade, entre aspas, é o fato de muita gente acreditar nela e seguir a sua vida com base nessa crença, né? Então, esse produto imaginário tem consequências nas nossas vidas reais, vamos dizer assim, né? Um outro exemplo de uma entidade dessas é a chamada Terra Santa, a qual as pessoas, ao menos muitas delas, falam como se realmente fosse uma Terra Santa, como se aquela terra chamada Terra Santa fosse realmente santa, né? Independente de se as pessoas acreditam ou não. Mas é claro que a Terra só é santa porque as pessoas dizem que a Terra é santa, né? E que de certa forma de não continuar sendo santo se não existisse ninguém na Terra, né, gente? Ocorre que se um dia ninguém mais acreditar que aquela terra é Terra Santa, a gente falando aqui de Israel, aquela pedaço de Israel ali, né, gente, onde nasceu Jesus, onde Jesus viveu essa coisa toda, a chamada Terra Santa, para os cristãos e para os israelenses, né? Então, se não houver mais ninguém na Terra, não haverá mais Terra Santa, como, aliás, nunca teria havido, de fato, Terra Santa. O que houve e o que há são pessoas que consideram que aquela Terra Santa. Então, é nesse sentido que a Terra Santa é uma entidade intersubjetiva. Se isso ficou claro aí. Então, são mitos. O que é um brasileiro? O brasileiro é uma invenção do século XVIII e do século XIX e que continua se reinventando até hoje. Uma entidade intersubjetiva em processo de criação constante, como todas são, né, na verdade. E o próprio patriotismo é uma entidade imaginada por nós, assim como a ONU, assim como o capitalismo, o próprio valor do dinheiro. Uma nota de R$100 só tem valor se todos concordam ou acreditarem que aquele pedaço de papel ou aquele número numa tela tenha realmente algum valor. Caso contrário, não passa de um pedaço de papel pintado ou de pixels numa tela de computador. Não é só porque não existe alguma coisa chamada livre mercado não, em si não existe, né, gente? É outra entidade intersubjetiva. Mas não é só não porque não existe uma entidade chamada livre mercado que isso significa que a ideia de livre mercado não tem importância. É claro que tem importância, né, gente? Ainda que não exista enquanto coisa em si, mas enquanto as pessoas acreditam que exista livre mercado, que livre mercado é uma coisa valorosa, então essa ideia de livre mercado tem muita importância na vida real das pessoas, né, gente, na sociedade. Então a crença de que existe uma espécie de entidade
que se realizaria, escrevi a palavra errada aqui, gente, ó. Realizaria, como o livre mercado tem tido importância profunda em nossa organização social. Aqui, palavras de Harari, né? Do próprio autor. Ó. Pensar em termos históricos significa atribuir poder real aos conteúdos de nossas histórias imaginárias. Historiadores, obviamente, não ignoram fatores objetivos tais como mudanças climáticas, mutações genéticas, mas atribuem importância muito maior às histórias que as pessoas inventam e nas quais acreditam. Outro exemplo aqui, ó. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul são tão diferentes uma da outra, não porque as pessoas de Pyongyang tenham um gene diferente das pessoas provenientes de Seul, ou porque o norte seja mais frio ou mais montanhoso. A diferença entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, rapaziada, é porque o norte é dominado por ficções, essas entidades intersubjetivas, muito diferentes. São essas entidades intersubjetivas que fazem com que os norte-coreanos se vejam como pessoas diferentes dos sul-coreanos, entendeu? Mas a diferença entre elas é só cultural mesmo. Então, por que acreditamos e damos, nem é tão cultural, é mais que a crença de que há diferença fundamental baseada em cultura, né? Então, por que acreditamos e damos vida, retorno aqui, desculpa, gente, ó. Por que acreditamos e damos vidas por uma entidade imaginária? Tem gente que morre por uma ideia, né, vamos dizer assim, né? Uma entidade imaginária, por uma ficção, por um mito. Tem gente que morre por um mito. Por que tem gente que morre por um mito chamado pátria? Uma entidade imaginária chamada nação? Por que tem gente disposta a morrer por essas ideias, né? Essas histórias, essas entidades são importantes para dar sentido à nossa vida. Ficções e narrativas históricas que ficam responsáveis por atribuir sentido à realidade, ao mundo. Essas ideias é que dão sentido ao mundo, à nossa vida, né, gente? Então, assim, o fato de um israelense estar disposto a lutar numa guerra contra um árabe se baseia nas crenças adotadas por cada um deles ser diferente e levarem ao conflito. O israelense e o árabe, a diferença mais fundamental entre eles está nas ideias que estão dentro da cabeça dele, né? Nessas ficções, esses mitos socialmente construídos, vamos dizer assim, né? Então, são essas mesmas crenças ou essas mesmas ficções intersubjetivas que possibilitam o israelense de ser orgulhoso de ser israelense, assim como também podemos estar satisfeitos de termos uma democracia. Doideira. Então, aqui, ó, aí a gente, no texto aqui, voltando para o caso da Rússia e da Ucrânia. Pega uns minutos já aqui de vídeo, gente. Mas tá luxo. Então, voltando para o caso da Rússia e da Ucrânia. Cada um dos dois países conta uma história relativamente diferente, explicando as razões da guerra. Né, gente? A história aí, né? Sabemos que, e aqui quem nos auxilia é Michel Foucault, tá, gente? Falamos de Harari ali em cima, Foucault aqui embaixo, ó. Cada governo de cada país quer ter razão, quer poder se dizer falando a verdade, para que suas ações tenham legitimidade. A verdade, o poder de dizer a verdade, o controle que se tem sobre o discurso verdadeiro é também uma arma de guerra. A narrativa histórica se converte numa estratégia de combate. Isso é bem Foucault, né, gente? A narrativa histórica se converte numa estratégia de combate. Faz parte das estratégias políticas e mesmo militares. Né? E aqui a gente entende por que Bolsonaro defende o golpe de 64, né, gente? Porque faz parte das estratégias políticas dos grupos conservadores que apoiam o Bolsonaro, né? Então, a narrativa histórica se converte, faz parte das estratégias políticas e mesmo militares. Vide o caso da Rússia e da Ucrânia, né, gente? Esse texto aqui está cheio de falha. Aquele que narra a história, objetivamente, diz a verdade e aponta a direção correta para o desenrolar dos acontecimentos. Aquele que planeja o futuro, né, deve
dizer a verdade com relação aos acontecimentos que tenham dado errado ao longo da história. Se olharmos para dentro da Rússia, perceberemos que o governo de Vladimir Putin tem seus opositores, que inclusive questionam a legitimidade da guerra que ele lidera. Gente que faz oposição ao conflito que a Rússia tem promovido, né, gente? Então, esses opositores enxergam a história de uma outra maneira diferente. Enxergam a história de uma maneira diferente daqueles que defendem a guerra, né? Então, a história sempre desempenhou também certa função política. Vladimir Putin, na Rússia, reinaria soberano se todos os russos concordassem com a história que ele e seus apoiadores contam. Certo? Esse é o poder da história de, inclusive, legitimar uma guerra, legitimar um governo, legitimar um líder, legitimar uma ditadura, enfim. Então, o discurso histórico comumente é apropriado por diversos grupos rivais dentro de um mesmo país. A história é apropriada de diferentes maneiras para dar credibilidade e legitimidade a uns e a outros, a uma instituição qualquer, a um determinado governo, ou para fazer o elogio de uma outra instituição, ou para tornar possível um outro governo, etc. Seria preciso contar a história para se fazer uma denúncia de profundas injustiças. Seria preciso contar a história para fazer uma narrativa dos assaltos e das usurpações, a descrição das raízes, das bases estruturais, dos atrasos e dos retrocessos, para, inclusive... Olha o computador da antigo hoje. Cadê? Aí seria preciso contar a história para fazer uma denúncia das profundas injustiças, né? A descrição das raízes estruturais, das estruturas, dos atrasos, das bases estruturais do retrocesso, para inclusive apontar os responsáveis pelas calamidades. Tomando como exemplo o que tem ocorrido na política brasileira, vemos que grupos divergentes contam a história do golpe de 64 de maneiras diferentes, a depender de suas posições, de suas estratégias e de seus interesses políticos. Agora, chegando já ao final, claro e evidentemente que muita gente torce no sentido de manipular, né? Muita gente modifica deliberadamente os fatos históricos, faz sobre eles uma escolha interesseira, fazendo esquecer aqueles que o desagrada para que a narrativa histórica fique de acordo com seus preconceitos e seus interesses. É gente que faz ali, seleciona fatos, faz recortes rasteiros, né? E ignora algumas coisas ou esconde alguns fatos para que a história fique de acordo com seus interesses. Faz uma montagem, faz uma espécie de espantalho, né, gente? Então, e nesse ponto, uma coisa que me espanta, isso aqui que me espanta, é ver muita gente abraçando um discurso histórico com unhas e dentes, sem se dar ao trabalho da crítica, sem fazer um questionamento, sem levantar suspeitas, sem fazer um muito saudável exercício de questionamento, de dúvida, né? O que me espanta mesmo, na verdade, é a falta de coragem e de boa vontade, pois que essas pessoas, né, preferem acreditar na história que mais se adequa às suas crenças e aos seus preconceitos, sem verdadeiramente se preocupar com o rigor das narrativas históricas que eles têm adotado, né, gente? Então é importante você pesquisar várias fontes para tomar partido com relação a um tema histórico, vamos dizer assim, né? Mas aí, para concluir, né, gente, não há história neutra. Basta a gente ver o que Harari e principalmente o que Michel Foucault falou ali em cima, alguns trechos que eu li. Na verdade, eu li um trecho de Harari e Foucault, eu comentei em cima, mas não é citação direta, né? Então, não há história neutra. Porém, os melhores historiadores estão dispostos a se desfazerem de suas próprias ilusões. A primeira coisa que o historiador tem que fazer, né, é o máximo possível, né, se desfazer de suas crenças, suas ilusões. Então, eles buscam se deixar guiar mais pelos fatos e pelos documentos históricos, né, do que por seus interesses particulares,
por suas crenças e seus preconceitos. Aí está a mais profunda e a mais temerária importância da história, nos auxiliando a compreender a realidade social na qual estamos inseridos. Essa é a verdadeira importância da história, né? A história, é claro que a história serve como passatempo para muita gente gosta, curiosidade e tal, mas a história, ó, ela nos auxilia a compreender a realidade social na qual estamos inseridos. E os historiadores, eles têm o papel de não deixar as explicações históricas deixar de ser importante e a história ser esquecida, né, gente? Senão a sociedade não meio que fica pairando no ar, sem compreensão profunda de si mesmo, né? Então, ó, a história, né, nos faz com que nos conheçamos melhor e nos vemos a nós mesmos e aos outros. Se a gente souber tudo da história da França, a gente vai entender melhor os franceses do que os próprios franceses que estão lá vivendo, né, gente? É claro que a gente precisaria também, para compreender melhor os franceses, viver um pouco tal como os franceses vivem, né? Fazer uma experiência de campo, vamos dizer assim, né? Inclusive dispostos, aos outros, desde que estejamos dispostos a isto, desde que estejamos realmente dispostos, né, gente, a entendermos a nós mesmos e aos outros, desde que estejamos inclusive dispostos a ver nossas ilusões se desfazendo e nossas crenças sendo abaladas, podemos perceber pela história a precariedade daquilo que acreditamos que somos. Num caminho do autoconhecimento, o estudo da história é incontornável, né, gente? A gente começa a perceber a precariedade da nossa própria personalidade, nossas próprias crenças, daquilo que a gente acredita que é, né, gente? E é claro que a gente adquire autoconhecimento, o que a gente ganha em uma outra dimensão, né, gente? Enfim, é basicamente isso aí, não sei se você vai entender. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.